Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados brusquenses que estão acompanhando a nossa sessão plenária, cumprimentar também os representantes da imprensa que estão fazendo a cobertura desta sessão. Quero aqui, inicialmente, vereador Moacir Giraldo, pela vez primeira, discordar de Vossa Excelência em parte, quando Vossa Excelência se referiu ao secretário da Educação, dizendo que quem não tem competência é que não se estabeleça. Não sei se Vossa Excelência dirigiu isso ao secretário ou não, mas posso afiançar a Vossa Excelência, e Vossa Excelência conhece o secretário muito bem, é um dos secretários mais competentes, dentre tantos que a Prefeitura tem, que está tocando a pasta da educação. Aliás, da educação nos últimos anos, eu posso, assim, na minha avaliação, é um dos mais competentes que a Prefeitura já teve, o Executivo já teve. Portanto, em parte, eu discordo de Vossa Excelência. Claro que concordo com a sua opinião, que Vossa Excelência gostaria que fosse feito o concurso este ano, mas foi justificado já pelo governo, que este ano não vai ter no ano que vem. Mas com respeito ao secretário, eu discordo de Vossa Excelência, posso lhe afiançar que o secretário, ele tem sim, muita competência e está demonstrando isso no dia a dia, nas suas funções, na Secretaria da Educação. Mas quero, senhor presidente, inicialmente, e até de forma final sobre o tema, me reportar Antes de entrar no tema, concedo a parte a Vossa Excelência, vereador Moacir. Obrigado pela parte, vereador. Eu também permito discordar que esse... Voltando então, vereador, se competência tivesse, no meu entender, teria feito, porque tempo teve, vereador. Você vai perdoar, mas tempo teve sim, tempo de sobra. Mas não fizeram, como eu já falei, porque não quiseram. Tempo teve, vou voltar a dizer. Como no Estado fizeram aí, que é muito mais abrangente, e fizeram na última quinta-feira, e foi o sucesso que foi. Mas repito, teve sim tempo. Começaram, ele entrou em maio. Então, havia tempo sim suficiente para fazer a eleição. Não fizeram porque não quiseram. Vereador Moacir Giraldo, eu quero dizer a Vossa Excelência mais uma vez que quero dizer mais uma vez a Vossa Excelência que quanto à sua opinião, respeito totalmente. Agora, com respeito à competência do secretário, eu discordo totalmente de Vossa Excelência. Vossa Excelência está totalmente errado, totalmente equivocado. Me desculpa, mas Vossa Excelência está equivocado. Mas eu quero aqui, senhor presidente, na verdade, me referir mais uma vez sobre a participação do professor Huntsfield, quando ele esteve aqui no último dia 18, proferindo uma palestra sobre o projeto de contenção de cheias que ele realizou na década de 80, mais precisamente de 86 a 88, e quando ele concluiu essa palestra, ele realmente deixou algumas considerações que fez com que nós apresentássemos uma indicação, sugerindo ao Executivo, ou chamando a atenção do Executivo, sobre essas considerações, sobre essas sugestões deixadas pelo professor e engenheiro Huntsfield, do professor da Universidade do Paraná. Primeiro ele se referia à necessidade a reformulação do projeto que foi realizado de 86 a 88, mas sim o acompanhamento por parte de autoridades competentes para averiguar a necessidade ou não da tomada de novas medidas, buscando amenizar a situação da nossa cidade quando das cheias aqui que nós passamos aí todo ano. E isso realmente nós solicitamos ao prefeito que olhasse com atenção a necessidade, ou não, que ele fizesse uma avaliação, de fazer com que esse projeto tenha continuidade. Porque nós só lembramos dessas situações
quando as cheias acontecem. E aí, então, nós corremos todos citando uma série de situações que poderiam ter sido feitas e no passar do tempo elas são esquecidas. Segundo, que nós chamamos atenção também ao Executivo que fizesse uma avaliação sobre o que foi dito aqui pelo o engenheiro Dr. Heinz Fiel, quando ele disse tacitamente da necessidade da supressão ou da poda da vegetação alta que existe nas margens do rio Itajaí-Mirim. Então nós chamamos a atenção do Executivo, e eu faço questão de falar e até de forma definitiva, nós chamamos a atenção para que isso seja analisado pelo Executivo. Porque, como eu disse, não adianta nós voltarmos a falar isso se acontecer uma nova cheia. Aí nós voltarmos aqui e falar sobre isso, de que foi levantado, foi chamada a atenção e nenhuma providência foi tomada. Então nós estamos aqui certamente fazendo com que essas situações sejam devidamente analisadas pelo Executivo, da necessidade ou não da supressão ou da poda, por sugestão daquele que elaborou o projeto de contenção de cheias aqui do nosso município. Então nós estamos chamando a atenção. Não estou dizendo aqui que tem que cortar, não estou dizendo que não tem que cortar, eu estou dizendo que nós solicitamos ao Executivo para fazer uma análise do que foi dito pelo o executor do projeto de contenção de cheias aqui do município. E olha que quando ele fez em 86, 88, apresentou as sugestões, algumas situações foram realizadas. Como a questão da substituição da ponte de Bornhausen, que vem no nível mais elevado, não represando mais a água, do içamento da ponte Arthur Schlesser, do prolongamento da ponte Marolinger, do aprofundamento da calha do rio, do canal Extravasor, uma parte já realizada. Então essas sugestões que foram apresentadas na década de 80, que foram realizadas, já na prática nos mostrou que houve realmente um ganho muito grande da população, porque evitou uma série de prejuízos aos nossos cidadãos aqui em Brusque. Então nós estamos chamando a atenção para que futuramente nós não precisemos mais vir aqui falar sobre esse assunto. Mas eu quero me ater aqui, presidente, sobre uma outra questão que foi levantada aqui naquela oportunidade. Sobre essas duas aqui, eu pretendo não me manifestar mais. Encaminhamos ao Executivo, agora compete ao Executivo fazer essa análise. Mas a grande preocupação que deixou aqui foi com respeito à barragem de Botuverá. Foi quando foi questionado o engenheiro Dr. Heinz Fiel sobre a barragem de Botuverá, até mesmo porque no projeto que ele elaborou de 86 a 88, ele já citava como uma das medidas seria a construção de uma barragem, de diques, isso ele citava naquela oportunidade, mas inclusive citando um valor, o custo em dólar da barragem naquela oportunidade. Mas, como era um custo muito alto para o município, claro que ele apresentou essas outras sugestões que nós citamos aqui, e o município optou naquela oportunidade pelas realizações de obras menos onerosas, mas que realmente na prática trouxe um benefício muito grande. E quando nós citamos aqui, foi perguntado a ele, com respeito à retenção do volume de água da barragem do Botuverá. Isso nos deixou preocupados, presidente. Porque a barragem do Botuverá, segundo o que foi apresentado, e até foi lido na oportunidade pelo presidente da Câmara que estava participando naquela oportunidade, no dia 18, ela tem já programado uma retenção de 15 milhões de metros cúbicos de água. 15 milhões. E já em 88, no relatório de 88, o Dr. Heinz Fiel já apresentava no seu relatório, se fosse construída uma barragem, teria que ser a barragem para a retenção de 60 milhões de metros cúbicos d'água. Tudo baseado, logicamente,
no volume de água, no nível de água que teve da enchente de 1984. Então, para ter um efeito altamente positivo, segundo o estudo que ele fez de 88, teria que fazer uma barragem para conter 60 milhões de metros cúbicos d'água. Então, nós fizemos uma outra pergunta a ele, no sentido de que, em 88, não existia Beira-Rio, não existia o canal extravasor. Então, por isso que o cálculo naquela oportunidade foi de 60 milhões de metros cúbicos. E eu perguntei a ele, e agora que nós temos o canal extravasor, que nós temos hoje um volume mais rápido, de vazão d'água, se teria necessidade de ainda manter uma barragem, uma retenção de 60 milhões de metros cúbicos d'água. E ele, logicamente, não tinha equipamento aqui, mas rapidamente, uma caneta e um papel, ele fez uma conta rápida e chegou à conclusão e afirmou categoricamente que teria que, agora com a Beira-Rio, logicamente, cria uma situação diferente, mas que teria que ser, no mínimo, 36 milhões de metros cúbicos d'água. Então, se o projeto da barragem de Botuverá foi apresentado numa retenção de 15 milhões e pouco, quase 16 milhões de metros cúbicos d'água, e ele afirmou categoricamente que para resolver o problema teria que ter no mínimo 36 milhões de metros cúbicos d'água de retenção, então, presidente, nós temos que levar essa preocupação para a reunião em Botuverá, que será agora dia 9 de dezembro agora. Nós temos mais uma reunião em Botuverá. Nós temos que levar esta preocupação para o fórum, para a reunião dos vereadores dos 5 municípios que compõem o Vale do Rio Itajaí-Mirim, mais Vidal Ramos, para que nós possamos discutir em plenário e cobrar, logicamente, das autoridades competentes, dos técnicos que fizeram o projeto da barragem de Botuverá, se realmente essas informações que foram prestadas pelo Dr. Rensfeld, se com esse projeto realizado não vai existir a necessidade de refazer esses cálculos para a barragem de Botuverá. Ora, se realmente o Dr. Rensfeld tiver certo, não estou dizendo que ele está certo, estou dizendo que ele afirmou aqui, e nós estamos falando de uma autoridade que tem um currículo invejável por qualquer profissional da área, que é responsável pela construção de uma série de barragens no Brasil. E um engenheiro que foi 30 anos engenheiro da Copel, do Paraná. Então nós estamos falando de uma autoridade. Então se a obra realmente, se esse projeto para a contenção de 15 milhões, se me falha a memória, 15,7 milhões de metros cúbicos de água de retenção não resolver o problema de Brusque, então não adianta nós construirmos essa barragem agora. Não é verdade? Nós temos que refazer, tem que ser refeito isso, tem que ser revisto. Os profissionais que fizeram esse projeto têm que provar para as autoridades competentes que o projeto realmente, os 15 milhões vai resolver o nosso problema. Senão nós vamos jogar mais um custo altíssimo de 85 milhões, mais ou menos, o custo dessa obra, vamos jogar 85 milhões fora. Nós não podemos, nós temos que agir com responsabilidade, nós temos que ouvir das autoridades competentes as informações corretas. Porque se a barragem tiver que ter uma retenção de 36 milhões para resolver o problema de Botuverá, de Brusque e de Itajaí, esse projeto tem que ser refeito. Ele é obrigado a ser refeito. Ele não pode ser construído dessa forma. Agora, claro, se as autoridades, presidente, nos provarem para as demais autoridades da área de que 15 milhões é o suficiente para resolver o nosso problema aqui, aí, claro, nós vamos dar mão à palmatória. Mas, no mínimo, ficou uma dúvida muito grande no ar, que alguém tem que nos explicar. Nós não podemos correr o risco de fazer uma obra desse porte, com esse custo, e não trazer o benefício que a nossa comunidade precisa. Por isso, presidente, nós temos que levar esse problema para